Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Na Linha da Frente aqui na MBC TV. É sempre assim, todas as quartas-feiras, o Dr. Alexandre Chival é o nosso comentador residente aqui na MBC, onde fará a análise jurídico, política e social dos principais temas que marcam a atualidade e aqueles temas estruturantes que podem ser, digamos assim, escalpelizados neste espaço de uma forma de contribuição para a consolidação do Estado de Direito no nosso país. E nesta noite não será diferente. Dr. Chival, boa noite. O primeiro tema que escolheu para analisar tem que ver com a segurança nacional versus os direitos fundamentais. O que está a acontecer aqui? São antagónicos esses direitos, a questão da segurança nacional e a questão dos e a tutela dos direitos fundamentais? Bom, essencialmente, boa noite, obrigado. Essencialmente é saber até onde pode o Estado ir em nome da segurança nacional para afetar os direitos fundamentais. E a razão aqui é simples, é que a segurança nacional é um dos pilares da soberania e estabilidade de um Estado. Portanto, quer sejamos a falar da segurança nacional na perspectiva das Forças Armadas, da Polícia ou ainda do Serviço de Inteligência. Portanto, nessas três dimensões, qualquer Estado exerce a sua soberania ou tem o respeito pela sua soberania quando tem essas três dimensões a funcionar de modo pleno. E no caso de Moçambique, quando há ameaças reais no terreno, e podemos dar o exemplo do terrorismo em Cabo Delgado, ou ainda o crime organizado transnacional e as redes do tráfico de droga, em suma, estamos a falar do crime organizado, no geral, o Estado vê-se compelido a reforçar os seus mecanismos de inteligência, vigilância e repressão. Portanto, de novo, são as três dimensões a que fiz referência. Entretanto, este crescente reforço dos mecanismos a que fiz referência, muitas das vezes põe em causa a observância dos direitos fundamentais. Portanto, há aqui uma situação em que caminhamos perigosamente para a erosão do respeito dos direitos fundamentais. E podemos dar vários exemplos do caso ainda de Cabo Delgado, de jornalistas que foram impedidos de entrar em determinadas áreas onde, enfim, as forças de defesa e segurança consideravam que eram inseguras para a atividade jornalística. Tivemos vários cidadãos que, em função dos seus pronunciamentos, em função da sua atuação na esfera pública, foram obviamente colocados em situação de risco da observância dos seus direitos fundamentais. Portanto, temos vários exemplos. Já falamos de jornalistas que foram detidos, uns que foram detidos e nunca mais apareceram sequer, outros vê-se saber que afinal apareceram nas mãos das forças de segurança ou não. Portanto, temos aqui várias situações em que nós podemos encontrar. Poderia dar um outro exemplo em que durante muito tempo o fenômeno de manifestação em Moçambique era quase que um tabu, quase que não permitido, e a justificação sempre é a de que não há condições de segurança para que tal ocorra. Recentemente também houve um grupo de jovens que tentou organizar uma manifestação a coberto de exercício de um direito a reclamar um determinado aspecto, mesmo com as autorizações, entre aspas, porque não são na verdadeiras autorizações, mas são comunicações, mas é um assentimento das forças policiais. Algumas delas até com eles reuniram para dizer que estavam prontos para cobrir esses protestos. Entretanto, no momento em que iam iniciar, essas manifestações foram repelidas. Portanto, nós temos aqui vários exemplos que nós poderíamos dar, sem querer dizer se concordamos ou não, mas são exemplos que nós temos que revelam que há evidentemente uma situação de restrição dos direitos fundamentais em nome sempre da segurança nacional. Portanto, o fundamento que é usado é de que o país não está em condições de segurança para permitir que determinados direitos sejam exercidos. Agora, a questão essencial é olharmos primeiro para o que diz a nossa Constituição relativamente aos direitos fundamentais, nomeadamente no artigo 59, que consagra o direito à liberdade e à segurança da pessoa. Portanto, a própria Constituição sabe que as pessoas têm que circular de forma livre e têm que estar seguras. Aliás, é mesmo por isso que existem as forças de defesa e segurança, também para garantir a segurança das pessoas. Por outro lado, também se diz que ninguém pode ser detido ou preso arbitrariamente. Neste artigo da Constituição nós encontramos
essas duas previsões que, enfim, reforçam o mecanismo de proteção dos direitos fundamentais do cidadão. Mas, como disse, a par disso, na prática, nós encontramos situações de relatos de detenção sem mandado, buscas ilegais, vigilância indevida e intimidações perpetradas por forças de defesa e segurança, às vezes de inteligência, sem uma supervisão judicial efetiva. Portanto, nós temos hoje muitas pessoas que têm as suas contas nas redes sociais quase que rastreadas, algumas das quais até em risco de terem o controle perdido. Tem várias situações de repressão policial, como eu disse, mas também a atuação de várias formas dos serviços de inteligência que, enfim, põem em causa a observância destes direitos e, como disse, muitas das vezes, sem que haja uma intervenção do tribunal, sem que haja um juiz a autorizar, por exemplo, determinadas buscas ou detenções que são feitas. Muitas das vezes ouvimos só dizer que determinado indivíduo está detido num e noutro sítio, ou há buscas que são feitas a escritórios, a residências, em várias situações, sem que haja um respaldo judicial dessas diligências. Então a questão que nós colocamos aqui é até onde é que pode ir o Estado em nome da segurança? Até onde é que o Estado pode se intrometer na vida dos cidadãos? Até onde é que o Estado pode ou não limitar os direitos fundamentais em nome da segurança? A resposta, obviamente, que não é simples, mas usando princípios basilares de um Estado de direito democrático que é o nosso, obviamente que temos que olhar sempre na atuação do tribunal, colocando-nos duas perguntas. Na atuação das forças de defesa e segurança no tribunal, colocando sempre duas perguntas. A primeira é se essa atuação é legal ou não. Portanto, se está a preencher os requisitos previstos na lei. 2 é se essa atuação é proporcional ou não, relativamente àquilo que se pretende salvaguardar e os direitos que são, de certo modo, coartados. Portanto, é sempre olhar para o princípio da legalidade e o princípio da proporcionalidade na atuação do Estado. De qualquer modo, nenhuma ameaça, por mais grave que seja, pode justificar a suspensão informal das garantias fundamentais. O que estamos a dizer de outro modo é que, apesar de entendermos que, em nome da segurança, pode haver limitação dos direitos, mas esta limitação não pode ser informal, ou seja, não pode ser sem se observarem os mecanismos legais. É preciso que qualquer limitação dos direitos fundamentais tenha cobertura legal. Primeiro. Segundo, é importante que, por exemplo, haja uma ordem judicial para que tal ocorra. Portanto, não se pode, a bel talante das forças dos sociais, das forças de defesa e segurança, limitar determinados direitos em nome da segurança nacional. E aqui não vale dizer que os fins justificam os meios, porque em situações em que os fins justificam os meios, estamos a falar claramente de uma atuação contrária aos princípios fundamentais da democracia. Portanto, nem sempre podemos dizer que o mais importante é salvaguardar os interesses do Estado. É verdade que, sim, existe essa obrigação e até um direito constitucional das forças de segurança de tudo fazerem para salvaguardar a ordem, segurança e tranquilidade pública e não permitir a violação das nossas fronteiras. Entretanto, os direitos fundamentais também têm cobertura constitucional, o que significa que não se pode pensar que os fins justificam meios nestas circunstâncias. Por exemplo, o combate ao terrorismo em Moçambique não pode ser usado como um instrumento para limitar a atuação da imprensa. Portanto, nós não podemos dizer que determinada imprensa já não pode publicar determinadas matérias, já não pode entrevistar determinadas entidades ou já não pode fazer abordagem num e noutro sentido em nome da segurança. Do mesmo modo que não se pode permitir a eliminação de adversários políticos em nome do combate ao terrorismo ou ainda a criminalizar situações que em condições normais nunca seriam criminalizadas, até porque qualquer criminalização que tem que existir tem que ter sempre um respaldo legal, mas esta criminalização informal não pode de maneira alguma ser justificada. Nenhum cidadão pode ser detido, por exemplo, acoberto de estar a cometer um crime sem que este crime esteja previsto na nossa legislação penal ou de outra natureza. Há uma questão que, Moçambique ainda, digamos, é um bebê nestas questões de respeito pelos direitos humanos, respeito pela Constituição. Temos 50 anos.
Mas eu queria chamar a colação a sua colocação com aquilo que vimos nos últimos 15 dias no Médio Oriente, em que até a chamada única democracia do Médio Oriente, que é Israel, em nome da segurança nacional, ameaçou prender jornalistas que fossem filmar zonas onde os mísseis iranianos estavam a cair. Portanto, a minha questão, no fundo, é que, como é que olham para isto? Os corpos americanos, durante o 11 de setembro, logo após o 11 de setembro, endureceram muito as leis no quadro da segurança, da segurança nacional, criaram órgãos, a NSA e por aí em diante, que, no fundo, promoveram, vigiaram a pessoas, só porque ela por ter um nome islâmico ou por governo de um país alegadamente que tem fanáticos islâmicos, e olhar para a nossa realidade aqui, para um país pobre como o nosso, que são os meios que países como Israel têm, Estados Unidos têm, é possível compatibilizar essas duas dimensões, segurança nacional e ao mesmo tempo garantir as liberdades e garantias dos cidadãos, olhando para o contexto de Cabo Delgado, por exemplo? Bom, em primeiro lugar, eu creio que a observância dos direitos fundamentais é também um mecanismo de segurança nacional. Portanto, qualquer cidadão tem que sentir que as forças policiais estão para protegê-lo e nunca para subjugá-lo em nome do combate ao terrorismo. Mesmo que se tragam exemplos do Israel ou dos Estados Unidos, que até, como bem se diz, o Israel é o tal exemplo de democracia do Médio Oriente e os Estados Unidos são os chamados papões da democracia, passa a expressão. De qualquer modo, o simples facto de esses países estarem a ter esse tipo de comportamento que atenta contra os princípios democráticos, que não pode justificar que Moçambique também vá por esse caminho. Aliás, nós temos que nos comparar com os melhores, nunca com os maus. Quer dizer, nós temos que dizer que fazemos isto porque é o correto, não porque determinado país também o faz, que até é melhor que o nosso pertencimento. Portanto, eu creio que é possível, sim, compatibilizar, justamente porque, como disse, quer o dever e o direito de garantir a segurança nacional é constitucional, o direito à salvaguarda dos direitos fundamentais é também de previsão constitucional. Portanto, tudo é possível. Agora, no caso dos Estados Unidos e quer do Israel mais recentemente, creio que vai um pouco no sentido de garantir certas narrativas da guerra, não é? O governo israelita sempre procurou dar a entender que quando de qualquer ataque ao seu território só há um grupo de feridos, há destruições aqui e acolá, e não permitia que de facto o mundo pudesse saber que havia uma verdadeira chacina por via dos ataques iranianos. Portanto, como eventualmente até se diz que o Irão é menos democrático que o Israel, mas nós tivemos muito mais informação do Irão, do que acontecia efetivamente no Irão, embora também houvesse alguma contra-propaganda, porque a maior parte da informação que era consumida, pretensamente vinda do Irão, era trazida por órgãos de comunicação pró-americanos e pró-israelitas. Portanto, de qualquer modo, nós estamos aqui, neste caso concreto, quer dos Estados Unidos ou do Israel, numa verdadeira luta que é travada, numa guerra que é travada também na imprensa. Portanto, cada um quer capturar as narrativas que melhor sustentem as suas posições no teatro das operações. Portanto, é compreensível que assim seja. De qualquer modo, é preciso não perder de vista que a salvaguarda dos direitos fundamentais também é um mecanismo de garantir a segurança nacional. Portanto, significa que, a partir da altura que eu me sinto seguro, sinto que as forças policiais, as forças de segurança no seu todo, estão para proteger o cidadão, é muito mais fácil eu colaborar com estas forças, enfim, permitindo mitigar o risco de problemas que possam existir para a segurança nacional. Portanto, isso é extremamente importante de dizer-se. Agora, há um outro exemplo que eu podia dar. Fala-se muito dos méritos, não é? Da passagem da tutela, da recente tutela do Ministério do Interior para o Procurador-Geral da República, relativamente ao Cernic. Eu acredito que isto pode agravar o risco de concentração do poder repressivo sem o correspondente controle externo. Portanto, de qualquer modo, quando nós temos o Ministério Público com essa robustez toda, a concentrar
esta tutela do Cernic, significa que nós estamos a criar um órgão muito mais poderoso do que já é hoje. E sem um controle externo efetivo, obviamente que nós poderemos criar outro tipo de problema. E às vezes nós nos perguntamos quem é que fiscaliza os vigilantes, quem é que fiscaliza os guardiões da legalidade. Portanto, essa é outra questão que é preciso chamar. De qualquer modo, a segurança nacional deve ser sempre compatibilizada com os direitos humanos e não ser imposta contra os direitos, como eu disse no princípio. E é por isso que é importante nós termos uma legislação clara, não é? Órgãos de controle independentes, tribunais funcionais e uma sociedade civil vigilante. Assim é que é muito mais fácil nós termos um controle sobre eventuais abusos dos direitos fundamentais em nome da segurança nacional. Mas olhando para a realidade moçambicana, quer-me parecer que qualquer organização que procura, digamos assim, ir a fundo na fiscalização, vigilância de órgãos de defesa e segurança, a experiência não tem sido boa, a relação do ponto de vista do sentido em que quer-me parecer que esses órgãos acham, muitas vezes, que essas entidades ou estão ao serviço da mão externa, estão ao serviço vimos agora Cabo Delgado, algumas organizações foram acusadas de serem partidárias, digamos assim, dos terroristas. Vimos o bispo, que acabou sendo expulso, foi convidado a sair, porque falava sempre dos ataques terroristas naquelas zonas. A questão, no fundo, aqui em Moçambique, quais seriam os mecanismos que os cidadãos têm para fazer valer os direitos e liberdades fundamentais perante a ameaça, digamos assim, dos órgãos de defesa e segurança? Bom, aqui também é preciso não perdermos de vista um determinado aspecto. Sim. É que qualquer diplomata que está num país estrangeiro é potencialmente um oficial de inteligência do país que lhe envia. Portanto, costuma dizer-se que qualquer diplomata, qualquer embaixador, em regra é um espião enviado pelo seu país. E o que ele faz no dia a dia é, efetivamente, colher informações sobre determinado país, não é? Sistematizar e enviar ao seu país que deve tomar as decisões que tem que tomar. O ciclo de inteligência é justamente esse. Alguém dá-lhe uma tarefa, está no terreno, no caso, no determinado país, colhe informações, é por isso que nós temos, e já tivemos exemplos desses, em que, por exemplo, um diplomata americano andou em coquetéis, claramente, não só a passar uma determinada narrativa, mas também a colher informação. Muita gente não sabe que nestas sentadas que há nas embaixadas, nesses simpósios, em vários eventos que existem, as sessões de vinho, organizadas por essas embaixadas, estamos num verdadeiro exercício de espionagem. Quer queiramos, quer não. O trabalho dos embaixadores é também esse. Saber até que ponto determinado país constitui ou não uma ameaça ao nosso país. Obviamente que isso vai acontecer. Se um diplomata não é capaz de colher esse tipo de informações e mandar para o seu Estado, então é um diplomata que não serve. Claramente que deve regressar. O trabalho dos diplomatas é também esse. Portanto, é óbvio que quando nós temos organizações que são financiadas por entidades externas, haja uma certa desconfiança. É óbvio, isso é compreensível. Agora, se isso é exagerado ou não, mas é compreensível para quem está em exercício de inteligência, portanto, quem está em exercício de defesa da sua própria soberania. Portanto, sempre se pensa, não é? E é lícito assim pensar-se, porque o trabalho exatamente dessas organizações é mesmo de espionagem ou de inteligência, para usar um termo mais corriqueiro e menos agressivo. Portanto, a partir da altura em que nós temos organizações de sociedade civil que dependem exclusivamente de fundos externos, obviamente podem ser vistos, não estou a dizer que seja essa a realidade, mas é lícito pensar-se que estão de facto a agir a mando de uma agenda externa. Não vamos aqui perder de vista que quer as ONGs estrangeiras que aqui estão, quer a USAID, como bem se diz, ou qualquer outra a organização, quer as embaixadas, representações diplomáticas, estão aqui no exercício de espionagem. Querem saber o que Moçambique, o que os moçambicanos pensam dos seus países que aqui lhes enviam. Portanto, a partir daí, é compreensível que haja esta fricção. Agora, não se pode assumir necessariamente que estão a trabalhar para esse sentido, mas a partir da altura que esse financiamento vem dessas instituições,
é óbvio que caldos e cautelas não fazem mal a ninguém. E há quem dizia, por exemplo, que países como os nossos, olharmos para outros países da região e do mundo, não permitem que as suas organizações da sociedade civil sejam financiadas por entes externos. Aqui em Moçambique permite-se, obviamente. Qual é a sua análise com relação a esta questão do financiamento das organizações da sociedade civil, principalmente essas que operam em áreas ligadas aos direitos humanos, à democracia, que são áreas de soberania, na verdade, e que dependem de fundos externos, americanos, da União Europeia. E pronto, como é que nós compatibilizamos o direito dessas organizações de trabalhar como qualquer cidadão moçambicano, mas também o fato delas, de facto, dependem nas suas atividades, para funcionar, de fundos estrangeiros, e que para aceder a esses fundos tem que fazer relatórios periódicos, por aí em diante. Que análise faz com relação a esta questão? Costumam dizer os diplomatas que não há almoços grátis. Obviamente é esta a linguagem que quase todo mundo usa, não só os diplomatas. A verdade é que se o governo americano financia um determinado projeto, não faz no exclusivo interesse dos moçambicanos, não é? Aliás, um determinado governo estrangeiro poderia financiar um determinado projeto, não é necessariamente o projeto que agrade ou que seja prioridade dos moçambicanos. Eu vou dar só um pequeno exemplo. Nós temos vários fundos a circularam hoje apoio a iniciativas chamadas minorias sexuais, não é? Ou chamada igualdade de orientação sexual ou do género de LGBTQIA+. Exatamente. E olhando para o programa quinquenal do governo de Moçambique que foi aprovado recentemente, para o Plano Econômico, Social e Orçamento do respectivo ano 2025, eu não encontro uma única linha que diz que a questão da valorização da orientação sexual é uma questão central do nosso Estado. Eu não encontro isso, mas há muito investimento nessa área. A questão da igualdade do género e por aí em diante, é verdade que, apesar de ser uma preocupação do governo moçambicano, pelo menos olhando para esses instrumentos todos, não me parece que seja mais importante, por exemplo, que colocar carteiras nas escolas, que tirar crianças que estão a estudar debaixo dos cajueiros para poderem estudar em salas de aulas. Repara o nível de investimento que há para esse tipo de iniciativas e o investimento que há, no caso estrangeiro, para o setor da saúde e da educação. Portanto, essas questões todas têm muito a ver com a orientação e os interesses do Estado que faz um determinado financiamento. É por isso que ensaiou-se uma medida que a mim me parece muito importante, mas tem que ser uma medida corajosa do Estado, através dos chamados Conselhos Comunitários Distritais, os Conselhos Consultivos Distritais, em que cada um dos Conselhos Consultivos Distritais define as prioridades de um determinado distrito, da população de um determinado distrito, não é? E por via disso tem os fundos que vai financiar essas iniciativas. Portanto, não fiquemos à espera das ONGs, não fiquemos à espera das organizações, das ONGs estrangeiras virem dizer o que é que nós temos que abraçar hoje. Quem disse que os moçambicanos, por exemplo, estão tão preocupados com a questão relativa a LGBT, por exemplo? Essa é outra questão que eu estou a dar aqui um pequeno exemplo para mostrar como é que o financiamento externo de determinadas iniciativas pode condicionar a agenda de um determinado Estado. E a partir da altura que se condiciona a agenda de um determinado Estado, de um Estado moçambicano, significa que poderemos estar aí em problemas gravíssimos de segurança. Pode enfraquecer a questão Pode enfraquecer a soberania, pode enfraquecer a segurança. Outro exemplo que eu poderia dar é relativo à soberania alimentar ou soberania científica, ou ainda a chamada soberania cultural. Há determinados valores que se querem impor à realidade moçambicana, mas que não fazem parte do cunho cultural do nosso país. Há quem um dia perguntava por que é que não há iniciativas, por exemplo, para financiar a discussão ou promoção da poligamia, mas já iniciativas ligadas à promoção do homossexualismo. Quem disse que, por exemplo, o homossexualismo é uma agenda dos moçambicanos? Não estou a dizer que a poligamia é, mas estou apenas a perguntar por que é que há maior investimento num sentido e não no outro. Significa que nós poderemos estar a subverter aquilo que é a visão que os moçambicanos têm. Relativamente à soberania alimentar, uma questão importante que muita gente nunca se preocupou. Temos as chamadas sementes modificadas e por aí em diante. Nós poderemos ter, e nós tivemos também um exemplo concreto que um médico queniano, numa apresentação que fez
em Kampala diante do presidente Yoweri Kaguta Museveni, em que dizia que há determinadas vacinas que eram usadas, que eram distribuídas pela Organização Mundial da Saúde, que criavam infertilidade nas meninas africanas, nas meninas no Quênia. E a partir daí tomou-se uma decisão de interromper o fornecimento desse tipo de vacinas. Portanto, está aqui um exemplo que revela que estes financiamentos externos nem sempre são no interesse dos moçambicanos, nem sempre são no interesse da segurança nacional, o que significa que é compreensível que haja esta fricção entre essas ONGs que têm financiamento externo com a agenda própria da defesa e segurança de Moçambique. Acho que esse é um tema para voltarmos também nas próximas discussões, essa questão do financiamento às organizações da sociedade civil moçambicana. As mais atuantes organizações aqui em Moçambique são financiadas, curiosamente, com fundos externos. E acho que não são muito atuantes, alegadamente são satélites do Partido do Poder, por aí adiante, do Serviço de Informação. Eu acho que esse é um debate que um dia precisamos ter, para perceber mais ou menos porque só as organizações financiadas com fundos externos são mais atuantes em relação às que não recebem fundos externos. Mas essa é uma questão, e liga-se claramente a essa questão da segurança nacional, que é importante, quer dizer, é uma questão central se quisermos manter o Estado moçambicano, mas pelo menos como nós o conhecemos. Vamos avançar para o segundo tema, que é a questão das formas de casamento em Moçambique, porque também essa questão vem na esteira. Nos últimos tempos parece que casar transformou-se numa questão muito complexa, quer dizer, algumas famílias, para além da habitual lista normal, agora tem que se cautelar a questão da segurança, dos jagunços, para estarem nas portas. O que está a acontecer aqui, Dr. Chupar, em relação a isto? Bom, eu não... Essas novas formas de casar. O mote não é entrar só para esses fenômenos interessantes que nós vemos no dia a dia, de casos em que cônjuges ou unidos de facto descobrem que efetivamente o seu consorte está a contrair um casamento civil por via das redes sociais, da televisão. Não é necessariamente isso. Mas é um fenômeno que nós temos em Moçambique. Há umas semanas participei num casamento e que pôs-me a refletir um pouco sobre o que é que culturalmente os moçambicanos estão a assimilar como seu. Não é? É que na sexta-feira houve o chamado lobolo, que cumpriu com todas as formalidades. No sábado, o casamento civil no Palácio dos Casamentos, e logo a seguir o casamento religioso, para não falar da sessão de Sudiano, que é dia seguinte. E, portanto, poderemos dizer que esta é uma prática, pelo menos a questão relativa ao lobolo e o xigiano, eram práticas muito mais concentradas no sul do Sávio, mas hoje quase que as famílias assumem isso como um dever, portanto, assumem como um valor da moçambicanidade, não é apenas um valor. Transformou-se numa questão de identidade nacional. Identidade nacional, portanto, é consensual que tem que haver estes factos todos. Agora, por que eu trago este aspecto? É que nós temos situações de famílias, primeiro, sem meios, mas que são colocadas na situação em que têm que realizar 3 casamentos. O casamento tradicional, que é o lobolo, o casamento civil e o casamento religioso. Mas quando um deles era suficiente para resolver o problema destes casais. Primeiro, o casamento civil. O casamento civil é aquele que é celebrado perante o conservador dos registros de notariado, da entidade pública, revestida de autoridade para verificar se estão ou não preenchidos os requisitos para determinados indivíduos poderem contrair matrimônio. É por isso que normalmente isso acontece no Palácio dos Casamentos, ou onde os nubentes puderem, enfim, chamar esses oficiais do Estado para assim procederem. Esta é a primeira questão que nós temos lá. Depois temos o chamado casamento religioso. Ora, o casamento religioso tem uma particularidade de, muitas das vezes, repetir o ritual que é feito em sede do casamento civil. Portanto, temos ali o pároco ou o ministro eclesiástico a repetir as mesmas perguntas, pese embora não fale tanto dos impedimentos, dirimentos e absolutos e por aí dentro, todos aqueles que nós sabemos que constam da nossa lei da família. Portanto, de qualquer modo,
pergunta-se de novo se De livre os vontade. nubentes celebram o casamento por livre e espontânea vontade. Depois temos o casamento tradicional, que essencialmente é celebrado perante a autoridade, como é que eu vou dizer? Uma autoridade tradicional reconhecida. Um régulo. Num régulo. Normalmente, nós que vimos do campo sabemos que esses casamentos são celebrados perante um régulo. É um régulo que reconhece que as duas famílias estão de acordo que esses determinados jovens vão construir um determinado lar. Agora, há aqui um aspecto importante. Porque quando eu dizia que podiam usar só uma única forma de casamento para resolver o problema, é que tanto o casamento tradicional, chamado lobolo, como o casamento religioso, celebrado ou quer numa mesquita ou celebrado numa igreja, podem ter a mesma validade do casamento civil, contanto que as partes possam fazer a transcrição, não é? Os muçulmanos normalmente têm um chamado certificado de nikah. Basta pegar aquele certificado, irem registrar na conservatória do registro civil para aquele casamento ter os mesmos efeitos de um casamento civil. O mesmo se diga relativamente aos casamentos tradicionais. Desde que aquela autoridade que celebrou, em frente de quem celebrou um determinado casamento, poder testemunhar que estão preenchidos todos os requisitos, por aí em diante, é possível fazer a chamada transcrição do casamento tradicional nos livros de registro civil. E é importante dizer-se que, porque a consagração legal na nossa lei da família, lei 10/2004, dos casamentos civil e religioso, podendo ter os mesmos efeitos do casamento civil, tem que ver, de facto, com alguns problemas e constrangimentos que existem em determinadas zonas. Há zonas onde não existe uma conservatória de registro civil para celebrar um casamento civil, mas existe uma autoridade tradicional, ou pelo menos existe uma autoridade eclesiástica capaz de celebrar. E o Estado facilitou, permitindo que mais tarde se possa fazer a transcrição desse casamento sem necessidade de nós repetirmos. O que nós vemos hoje é uma verdadeira repetição. Às vezes, há quem diz que celebramos o lobolo, mas para isso ter peso, ser oficial, temos que celebrar o casamento civil. Outros ainda dizem que precisam do casamento religioso para... Mas é possível. Eu tenho um irmão que casou apenas do ponto de vista religioso e procedeu a seguir a transcrição desse próprio casamento. O que significa que nós gastamos tempo, recursos que não temos para celebrar casamentos, quer dizer, 3 casamentos que podiam ser num. Agora, há uma particularidade aqui importante. É que, para que o casamento tradicional e o casamento religioso tenham o mesmo efeito do casamento civil, ou seja, seja passível de transcrição e produzir os mesmos efeitos de toda a natureza, é importante que os requisitos do casamento civil também estejam presentes nesse tipo de casamento. Ou seja, não pode ser alguém que tem uma relação matrimonial não dissolvida, assim não pode ser. Portanto, significa que se há alguns desvios, como esses temos estado a ver nesses dias, eles podem não ter o efeito desejado justamente porque o casamento tradicional ou religioso que vai ser celebrado não preenche esses requisitos. Portanto, é sempre importante ter presente isso. Mas o que eu quero dizer, em suma, é que se nós olharmos, por exemplo, para filmes ou novelas portuguesas, filmes ou novelas brasileiras ou ainda americanas ou de países de expressão inglesa, vamos perceber que há uma única cerimônia de casamento, que é geralmente nas igrejas. É religioso. O que significa... Mesmo os nossos pais, no tempo colonial, no tempo colonial assim foi. Nas igrejas. Até porque em países onde a religião católica é a religião oficial do Estado, é assim é. Eu vou dar um pequeno exemplo que muita gente não sabe. No Líbano, o casamento é celebrado perante um pároco. Mesmo a questão relativa ao divórcio é também tratada ao nível de uma igreja. Não há nenhuma entidade pública que intervém no processo de casamento e de divórcio. Portanto, tudo isso é resolvido ao nível de uma paróquia qualquer em que se resolve. Porquê? Porque, por exemplo, no norte do Líbano, a partir de Beirute, lá para cima, para o norte, é uma região católica, exatamente, católica maronita, há mais cristãos. Portanto, é possível, o que significa que as nossas igrejas, as nossas entidades religiosas podem, evidentemente, celebrar um único casamento numa da igreja e depois emitir um certificado que é depois transcrito para
para o registro civil. O mesmo se diga em relação aos casamentos tradicionais. Portanto, muitas das vezes achamos que só faz sentido, portanto, se determinados indivíduos casam em sede do casamento religioso, o casamento tradicional dizia que é um dia antes, só se pensa que o casamento terá peso, não é? Quando se vai para o casamento civil. Atenção, que antes da chegada do colono, os casamentos na nossa realidade eram feitos do ponto de vista tradicional. Portanto, eram os lobolos e tudo isso era suficiente para as pessoas manterem. Agora, é verdade que a lei hoje exige que haja essa transcrição justamente para garantir a salvaguardar de efeitos patrimoniais. Portanto, todo o cortejo de direitos que os cônjuges hão de ter, portanto, tem que ter cobertura legal, mas é importante que haja prova e essa prova tem que ser perante a entidade pública. Mas tudo quanto pode ser feito, portanto, não necessita. Hoje em dia é possível que alguém vá num sábado numa igreja, casa, faça a transcrição e vai à sua vida. Ou se preferir só o casamento civil, que assim seja, portanto, quando se diz que... Agora, é verdade... É uma redundância que está É uma redundância. Não estou a dizer que as pessoas não queiram que se abençoe o seu matrimônio, mas podem muito bem tratar isso de forma muito mais célere e sem esses gastos supérfluos que às vezes levam pessoas ou a pedir emprestado às sogras, que por sua vez vão aos agiotas para financiar um casamento quando era tudo dispensável. E uma questão que eu queria só para também colocar essas à fogueira. O doutor Cheval está a dizer que a lei reconhece apenas um único casamento. Portanto, a pessoa não pode registrar vários casamentos. É um único casamento. Portanto, e entre homem e mulher. Mas ao nível tradicional, perante o régulo, eu posso lobolar 2, 3 mulheres e o régulo aceitar. Como é que compatibiliza essa questão? Bom. Se o Estado diz que só posso registrar ou fazer a transcrição de apenas um único casamento, mas a autoridade tradicional me reconheceu ali. Reconhece o direito. Eu reconheço 2, 3 pessoas. Exatamente. Como é que nós compatibilizamos? Não acha que também um pouco o nosso próprio direito, às vezes, legisla contra aquilo que são os hábitos e costumes das pessoas? Nessa perspectiva, dizia outra pessoa outro dia aqui que o grande problema estamos excessivamente colonizados, muitas vezes. Nós estamos a dizer que o Estado tem que patrocinar a poligamia, mas aqueles que entenderam, por ver da sua tradição, querem registrar 2 ou 3, que a sua tradição permite, por que razão o Estado não reconhecer isso? Esse é um debate filosófico, creio que vem de alguns tempos e acredito que deve continuar. Nós temos que, obviamente, não perder de vista essa questão dos valores culturais, não é? Os valores culturais que estão prementes. Por que não abrir-se um debate sério a esse respeito? Muitas das vezes as pessoas pensam que quando se defende a bigamia, eu tenho um amigo comum nosso, o Augusto Bafo, de Angola, que em Angola tem estado, não em causa própria, mas ele tem estado a levantar um debate muito sério relativo à bigamia. E a maior parte das pessoas que nós entrevistamos nesta informalidade toda, que são mulheres, muitas delas, a princípio revelam que não têm sequer interesse em ouvir falar da bigamia. Mas quando se explica um pouco qual seria o regime da bigamia, por exemplo, uma das questões que se coloca é se os filhos de uma estudam numa escola privada, os filhos da outra também têm que ter direitos iguais. Se uma delas anda de uma viatura de determinada cilindrada, a outra deve ter, obviamente. É claro que respeitando o princípio da precedência, de determinados bens que não vão entrar na comunhão. A própria legislação moçambicana avançou muito ao eliminar aquela figura jocosa de filhos ilegítimos. Filhos legítimos. Exatamente. Filhos legítimos, exatamente. Eu creio que avançou-se um pouco nisso. Portanto, há este debate que não se deve perder de vista. Eu não estou a dizer se deve defender ou não a poligamia ou a bigamia, mas é importante que haja um debate sério. E nós, infelizmente, estamos, como eu dizia anteriormente, estamos a introduzir debates sobre matérias que tão pouco têm respaldo na visão cultural dos moçambicanos, nomeadamente a questão do homossexualismo, por exemplo. Isto tem ganho muito mais peso do que o debate sobre as uniões plurimas. Sim. Portanto, é importante e eu defendo que deve haver um debate sério. Quem acha que eu defendo que assim seja. Quem acha que deve, que tem condições para avançar, que assim seja. Quem acha que não. Porque nós podemos estar a dizer que é uma questão que a lei não permite,
mas é uma visão eurocentrista. Atenção, é uma visão eurocentrista. E é por isso que nós hoje temos situações, por exemplo, no Ocidente, em que se eu achar que tenho que fazer um comentário jocoso para alguém que tem uma orientação sexual diferente daquela que é comum, portanto, posso ser detido, posso ser preso por isso, posso ser processado criminalmente. Mas, quando se trata de falar em Moçambique, por exemplo, quando se trata de falar de um indivíduo que tem duas ou mais esposas, parece que isso não é um problema. Quer-se trazer a ideia segundo a qual também não se pode discriminar pessoas que têm orientação sexual diferente, até já está na lei de trabalho isso. Portanto, ninguém pode ser discriminado no local de trabalho em função da sua orientação sexual. Portanto, de forma subreptícia, estamos a trazer um reconhecimento desse direito, mas quando aquilo que é comum na tradição moçambicana, portanto, não é objeto de debate sequer. E que tem consequências até na questão patrimonial, porque muitas vezes há situações de morte, por exemplo, do cônjuge, e que tinha de facto duas relações até públicas, de boa fé, e que têm consequências muitas vezes. Muitas das pessoas que são unidas de facto com alguém acabam não tendo direitos sobre determinadas. Porquê? Porque há um indivíduo que tem um casamento civil, preenchendo todos os requisitos, mas pode ter uma manceba, teúda, mantiúda, que não tem sequer benefícios iguais. Em caso de morte do cônjuge, portanto, significa que o do cônjuge consorte nesse caso, significa que aquela senhora, não é, que está apenas, entre aspas, unida, de facto, pode não ter e não goza sequer de qualquer direito patrimonial, exceto raras exceções. Portanto, é importante nós percebermos que isto tem um efeito extremamente grave na salvaguarda dos interesses patrimoniais e muitas das vezes o conceito que se usa para justificar, por exemplo, a comunhão geral de bens, não é? Suponhamos que o indivíduo está casado em regime de comunhão de bens e a cônjuge não trabalha, sendo que um dos cônjuges só é que contribui com a renda de casa. A justificação filosófica que se usa para dizer que faz sentido essa comunhão de bens ou uma união de facto é o simples facto de aquela senhora que ali está, ou aquele senhor, porque também já há casos desses, contribuir também para o bem-estar daquele indivíduo. Se quer ir ao serviço, tem que ter a roupa engomada, tem que ter comida, tem que ter um conjunto de condições. Significa que, assim por que é que uma pessoa com quem se está unida de facto, sem ter, de acordo com a nossa lei, uma forma pública, sabemos que é chamada manceba, teúda ou mantiúda, como se dizia no código anterior, sim, também, de certo modo, contribui, porque há indivíduos que fazem escala de casas. Aquela senhora, de qualquer modo, contribui também para o bem-estar daquele indivíduo, mas a lei não reconhece o direito a compropriedade de algum patrimônio, porque para mim é uma situação de manifesta ilegalidade. Portanto, e desigualdade. Eu creio que é um debate que deve existir. Mas por que razão há um problema? Eu sinto que nós vemos, muitas vezes, por causa da nossa profissão, andamos aqui no jornalismo, ou mesmo no direito, a gente vê, muitas vezes, até dirigentes, quando morrem, no Jornal Notícia, vemos ali a mesma pessoa, uma legião com duas famílias a anunciar a morte. Anúncios diferentes. A minha questão que eu coloco, tu falou assim, qual é o problema de se debater? Nós estamos a dizer que o Estado, a partir do momento que aceitar essa situação, legislar essa situação, vai obrigar as pessoas, mas é permitir. Não é obrigar, é permitir. Portanto, quer achar? E se nós formos, ainda bem que falou de dirigentes, se nós formos olhar para a maior parte dos dirigentes que publicamente não aceitam esse tipo de debate, as escuras têm essas práticas. Se formos hoje fazer um inquérito na sede da Assembleia da República, vamos encontrar que muitos dos que ali estão, que publicamente nunca aparecem a defender isso, são sectários desse princípio das uniões plurimas. Claramente isso. Portanto, nós estamos a enganar-nos em nome da chamada civilização. Queremos pertencer a um mundo civilizado, um mundo ocidental, não é? Mas, entretanto, sabemos que estamos num verdadeiro processo de aculturação, porque estamos a deixar aquilo que é cultural nosso em nome de assunção de outro tipo de valores. Por isso é que tem sido muito mais fácil hoje entrar o fenômeno do homossexualismo, mas esquecendo exatamente alguns valores culturais. E como muito bem disse, não é uma questão de obrigação. Ninguém deve ser obrigado a ter uniões plurimas. Entretanto, cada um vai escolher
se é isso ou não. Não. Que é. Exato. Eu acho que este também é um debate que nós temos que continuar aqui a trazer e vivemos situações, por causa da profissão em si, temos situações dessas ao nível dos tribunais, mas ao nível do próprio jornalismo. E é preciso, de facto, estamos a dizer que a Constituição reconhece direitos iguais a todos e há aqui claramente uma inconstitucionalidade, por omissão, muitas vezes, do próprio Estado, que eu acho que é importante que esse debate seja também trazido. Então vamos neste momento obedecer o nosso primeiro intervalo, voltamos na segunda parte do nosso Linha da Frente. Até já. Saudações, boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do Linha da Frente aqui com o Alexandre Chivalo. E nesta segunda parte do Chivalo, voltamos também para um outro tema recorrente, que é a questão da liberdade profissional e os desafios institucionais da advocacia em Moçambique. Tem sido recorrente esta questão da liberdade profissional. Sim. Diga-se de passagem que começar primeiro por dizer que o exercício da advocacia tem previsão constitucional, tem amparo constitucional, nomeadamente no artigo 63, em que se diz claramente que a advocacia é indispensável à administração da justiça, ou seja, é um dos pilares da administração da justiça. Portanto, o ter advogado não pode ser uma questão meramente simbólica ou uma questão de puro adereço, não é? E nós hoje temos várias situações em que o advogado, algumas das vezes, é visto como um vilão. Portanto, a lei prevê que mesmo que um determinado seja confesso, mesmo que seja criminoso de qualquer espécie, tem o direito à defesa. Eu vejo como um defensor dos criminosos. Dos criminosos. Portanto, o advogado é sempre visto como um defensor dos criminosos. O advogado não pode ser visto assim. E, aliás, os que dizem isso fazem-no quando não é a sua vez. Quando é a vez de terceiros, sempre olham. E sobretudo, com esta popularização da justiça, a ideia de produzir e promover um espetáculo, não é? A moda Big Brother que nós temos na nossa justiça ultimamente, o advogado sempre é visto como um vilão, mas é visto como um vilão enquanto não chegar a vez desse que diz vilão estar em sede de um tribunal e precisar de um advogado. Portanto, entenda-se que o advogado deve estar, e o papel do advogado não é apenas o de inocentar o seu constituinte. O advogado está ali também para verificar a legalidade. Eu já tive situações em que, em tribunal, em sede de tribunais mesmo, na altura do estágio ainda, em sede de alegações, nós poderíamos ver que determinado indivíduo a quem nós estávamos a representar, efetivamente tinha cometido um determinado crime. Não devemos chegar ali só dizer que queremos que o indivíduo seja inocentado. Faça justiça. Ou que se faça justiça só. Mas é preciso olhar para a produção da prova e depois dizer que, olha, em função da prova que foi produzida, concordamos sim que o determinado indivíduo cometeu esse crime. Entretanto, o tribunal poderia dosear a pena, podia reparar para questões ligadas às próprias condições da unidade carcerária e por aí em diante. Portanto, é importante perceber-se que o papel do advogado não é apenas o de defender mafiosos, não é apenas o de estar ali para subverter a justiça. Não é esse o papel do advogado, é igualmente o de garantir o cumprimento da liberdade. É verdade que, por via disso também, há uma crescente limitação do exercício da advocacia. Nós já tivemos vários processos em que, por exemplo, os advogados tiveram, primeiro, dificuldade de aceder aos autos. Portanto, aparece, por exemplo, o magistrado do Ministério Público ou o próprio juiz apareceram como verdadeiros conhecedores do processo, como se fossem gênios. Muitas das vezes, quer o magistrado do Ministério Público ou o juiz aparecem a manifestar esse verdadeiro conhecimento porque tiveram muito mais tempo de contato com o processo. Há determinados processos, chamados processos quentes, passa a expressão, em que os advogados, muitas das vezes, têm um tempo limitado de aceder aos processos. Têm um tempo limitado para consultar. Se o advogado só pode consultar o processo das 7h30 às 15h, e às vezes, quando o escrivão do processo se entender que tem que ir almoçar e mais ninguém pode consultar o processo, portanto, o advogado fica privado disso. Mesmo o espaço em si para a consulta. Os tribunais, muitos deles não têm espaço para o advogado trabalhar livremente. Quer dizer, o advogado tem que consultar o processo na presença do escrivão, porque o advogado é sempre visto como alguém que pode surrupiar uma das folhas. Quer dizer, essa conotação negativa que há dos advogados é extremamente complicada. E, portanto, muitas das vezes os advogados são perseguidos porque estão a exercer o
o seu ofício, há busca escritório de advogado, procura-se emboscar advogados, contratam-se verdadeiros esquadrões de morte para perseguir advogados. Tudo isso tem estado a acontecer no nosso país. Por quê? Porque não se olha para o advogado como colaborador da justiça. Olha-se o advogado como colaborador dos bandidos, dos criminosos, quando assim efetivamente... E uma outra questão que eu queria colocar do Chevalo. Nas salas de audiência, muitas vezes, temos onde senta o juiz, tem uma cadeira muito bem organizada, onde senta o digno representante do Ministério Público, idem, e tem as cadeiras partidas, muitas delas sempre para os advogados. Mas estamos a dizer que o advogado é o pilar da administração da justiça. E este pilar, muitas vezes, nas salas de audiência, é tratado como um indigno. Como é que nós podemos falar portanto, o advogado não é subordinado do juiz, não é subordinado do Ministério Público. Mas a forma como são colocados, do ponto de vista de dignidade dentro das salas, dá uma sensação de que este, chamado que é também pilar essencial da administração de justiça no Estado de Direito Democrático, é menor. Ou seja, qual é a análise que faz com relação a essa questão? Bom, esse debate vem também de algum tempo. Primeiro, começou quando alguém dizia por que os advogados têm que se levantar quando entra o juiz. Esse é um debate. Eu penso de maneira diferente. Porque o juiz, de facto, está a representar o Estado. E se representa o Estado, nunca ninguém se pergunta por que temos que levantar quando o Presidente da República entra. Aí estamos todos de acordo. Exatamente. Não, mas não estamos todos de acordo. Representa o órgão de soberania. Não estamos todos de acordo. Há quem acha que é um despautério os advogados levantarem-se quando o representante do Estado está a entrar. Para mim, não faz sentido. Eu também não me... Agora, relativamente às condições, de facto, primeiro é que os advogados, ou as partes, têm prazos para cumprir. Não é? Tem prazos. E se não cumprem aqueles prazos, são sancionados. Tão poucas vezes os juízes são sancionados porque não cumpriram prazo. Quantas vezes nós sabemos que as providências cautelares têm que ser decididas no prazo de 15 dias? Os juízes às vezes levam meses para decidir providências cautelares. Ninguém aparece a sancionar o juiz. Se formos ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, vamos dizer que é uma questão meramente processual. Portanto, há aqui um tratamento desigual. Nas salas de audiências, idem. Um outro debate que se levanta é por que o Ministério Público tem que entrar ao mesmo tempo com o juiz? Aqui dá-se sempre a ideia de que o juiz está mancomunado com o Ministério Público. Portanto, uma de comunhão de esforços. Uma união de esforços para trapacear a outra parte. Portanto, é um pouco aquela visão segundo a qual o Ministério Público tudo tem que fazer para garantir que a condenação de dado indivíduo aconteça. Mas, na verdade, não é isso. O Ministério Público é o fiscal da legalidade, tudo tem que fazer isso. Primeiro, eu acho que assim não deve ser. Segundo, quando há condições para as partes, pode-se colocar uma garrafa de água para o juiz, para o Ministério Público. Os advogados são parentes pobres. Portanto, tal não ocorre. Nós pagamos custas e tudo. Mas o advogado é aquele que representa a parte que paga custas, que contribui até para comprar essas águas que são servidas aos juízes e aos ministérios do Ministério Público e nunca aos advogados. A questão das condições, das próprias condições onde os advogados sentam, em algumas salas de audiência, de facto, é um tratamento hostil que é feito aos advogados. Portanto, não há conforto absolutamente nenhum. Portanto, mas os juízes do Ministério Público estão colocados em posições de conforto. Portanto, isso é um dos exemplos da tentativa de subalternização do papel dos advogados. Agora, é verdade que, mesmo tendo essa previsão constitucional, o respeito também dos advogados depende também da integridade, competência e responsabilidade dos seus membros. Também os próprios advogados têm que fazer um esforço para parecerem gente séria, para parecer gente competente, gente íntegra. Porque, infelizmente, nós temos advogados que fazem parte do sindicato do crime organizado, que procuram condicionar a atividade dos juízes. Temos advogados que estão em comunhão de esforços com o juiz para desvirtuar o princípio da justiça. Portanto, às vezes, a iniciativa também parte dos advogados, não é só dos juízes, para que haja atos manifestos de corrupção. O que significa que, para nós podermos exigir esse tratamento adequado nos tribunais, também temos que ser exemplo nisso. Portanto, não podemos só dizer que somos maltratados no tribunal, somos mal considerados, quando nós próprios não somos exemplo. Por isso é que entendo que a Ordem dos Advogados tem um papel fundamental, não só no controle da atuação dos seus membros, mas também na fiscalização da atividade dos próprios tribunais. Eu me recordo que nós tivemos um julgamento
em que na ordem temos aquilo que chamamos Comissão de Defesa das Prerrogativas do Advogado. Um dos membros dessa comissão ligou-me porque ia iniciar esse julgamento. Não estamos aqui para defender os advogados, vamos tudo fazer. Em plena sala de audiência, um dos membros da Ordem dos Advogados, que estava como assistente no processo, exige que um dos advogados seja ouvido como declarante. Quer dizer, a própria Ordem dos Advogados agir contra si mesmo, contra os próprios membros. Portanto, significa que a Ordem dos Advogados também tem que ter um papel sério neste processo. E o que às vezes acontece é que as chamadas guerras intestinas entre os advogados, a guerra de protagonismo entre os advogados, cria um pouco disso. Por isso é que neste processo a que faço referência, a Ordem dos Advogados colocou-se como assistente no processo. Claramente que via-se que o objetivo não era o de garantir a observância, a descoberta da verdade material, mas era desafiar os colegas que estavam do outro lado. Quer dizer, há aqui também que chamar a atenção a necessidade da própria Ordem dos Advogados poder agir com isenção e imparcialidade nas situações todas, para merecer o respeito e nesse caso que eu digo, a Ordem dos Advogados viu a sua integridade beliscada, o respeito beliscado, porque por uma atuação irresponsável da própria Ordem dos Advogados que quis colocar naquela situação. E quais seriam as medidas para nós, enfim, poderemos não eliminar, mas mitigarmos estes riscos todos? Em primeiro lugar, é preciso garantirmos a modernização da atuação dos próprios advogados. A Ordem dos Advogados tudo tem que fazer para que os advogados, de tempos em tempos, sejam melhor formados, há uma formação contínua dos jovens advogados que entram, que acabam de entrar, portanto, tenham essa formação crescente. Depois, é necessário garantir a valorização das carreiras da advocacia fora dos grandes centros urbanos. Nós, se formos a um distrito fora da província cidade de Maputo, de facto, vamos encontrar que a atuação dos advogados nem sempre é concentrada com os bons princípios. É preciso reforçar a educação jurídica de base e formação contínua dos advogados, como eu dizia. Depois, garantir que haja um reconhecimento dos demais operadores judiciários do papel dos advogados como pilar na administração da justiça. Portanto, poderíamos voltar a falar sobre este tema, mas são os primeiros sinais que nós lançamos sobre o papel de cada um dos intervenientes para a valorização da própria atividade do advogado. Exato. Dr. Chival, então, muito obrigado. Ficaram aqui as suas 3 notas nesta quarta-feira. Para si, caro telespectador que nos acompanhou ao longo deste debate, nós voltamos na próxima semana com mais temas de análise. Boa noite, até a próxima.